E aí pessoal, sejam muito bem-vindos aí mais uma monitoria, né, para o curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco, aí na cadeira de Contabilometria, tá? Que é Econometria para Contabilidade. Enfim, na última monitoria a gente viu conceitos iniciais lá, né, de econometria, o que é regressão, a gente fez uma questão também, que inclusive é essa questão aqui, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, eu tenho aqui, ó, o exemplo próprio, né, que eu mandei para vocês, disponibilizei lá no grupo, tá? E a gente vai responder todas as questões aqui. A letra A a gente já fez na última monitoria, né? Se vocês lembram, foi essa daqui, ó. A gente respondeu, tá, para o método de somatório e fizemos aqui as interpretações para o beta 0 chapéu e para o beta 1 chapéu, tá? Então, se vocês não conferiram, vão lá na outra aula não, né? Na outra monitoria e vejam lá como foi que ficou, né? Eu acredito que tenha ficado legal, tenha dado para entender o assunto, pelo menos assim, para quem não viu antes, né? Ou quem estava perdido, deu para dar uma noção aí de como é que funcionam as coisas, beleza? Mas enfim, a gente vai responder a questão aqui agora, né? A gente vai responder a letra B, C e D. E a letra A eu vou passar por cima dela porque esse método que eu fiz aqui pelo Excel, tá? Ele é um pouco diferente, né? A gente fez lá na outra monitoria, a gente fez por somatório, né? E aqui eu fiz por matriz, tá? Pela linguagem matricial, que aí também é bem tranquilo de fazer também. Certamente vocês já viram porque vocês já estão em regressão linear múltipla, tá? Então, beleza, pessoal. O que é que consiste a questão aqui? Vamos ler novamente aí para quem não viu, né? No monitoria anterior. E para quem viu, vai servir aí também de lembrança, né? Para você lembrar como é que a gente vai fazer essa coisa. Para você lembrar como é que a gente vai proceder aqui na elaboração das respostas, beleza? Então vamos lá. Aqui diz o seguinte: você é um contabilometrista de uma empresa de gestão de recursos e está interessado em saber qual o efeito do aumento da taxa de juros, no caso a Selic, no preço das ações listadas no índice Bovespa, né? O Ibovespa aí. Para tanto, você colecionou não, você selecionou, né, uma amostra de 5 companhias, tá? E aqui tem 5 companhias. Lembra que isso aqui é o izinho, tá? Só para você, às vezes você fica perdido, não sei o que é o I e a quantidade de empresas, né, que temos aí para cada empresa aí e tal, né? Quando a gente vê lá no somatório, o preço da ação, então para cada preço da ação aqui tem um izinho correspondente, tá? Não sei se deu para entender o que eu quis falar aí, mas tudo bem, vamos seguir aqui que é o que importa, tá? Beleza, então ele fala o seguinte: ó, você está interessado em verificar o efeito da taxa de juros no preço da ação. Para isso você montou o seguinte modelo: o preço da ação I é igual a beta 0 chapéu, nesse caso é beta 0 só, né, que é o parâmetro, mas beta 1 vezes a taxa de juros mais o erro, tá? O erro, o I, né, significa que é para cada um desses aqui, tá? Para cada para cada observação, o I corresponde a cada observação, né? Eu quis falar isso e falei algo totalmente diferente, eu acredito, anteriormente, mas beleza. E aí ele diz aqui as alternativas, né? Utilizando o modelo dado anteriormente, encontre os estimadores de MQO, né, pelo método dos mínimos quadrados ordinários para beta 0 e beta 1. Se possível, faça a interpretação para cada um dos betas, né? Nesse caso a gente vai ter que fazer aí, tá? Se possível, só foi para, se possível, né? Mas enfim, a gente vai fazer. Letra B, né? Com seus conhecimentos em econometria, estime a variante do erro. Então a gente tem que estimar a variante do erro aí para poder responder a questão, obviamente, né? Na letra C, você suspeitou que utilizar somente a taxa de juros não é o suficiente para explicar o preço da ação. Portanto, você decidiu utilizar outro regressor, setor da empresa. Então a gente vai ter que colocar no nosso modelo mais um regressor, tá? Então um beta 2 aí, x2, tá? No caso, o regressor seria o x2 mais um parâmetro aí, né? Que a gente vai ter que estimar, que é o beta 2. Mas vocês vão ver isso mais com calma quando a gente for respondendo, tá? Vai ficar bem tranquilo aí para vocês. É interessante criar uma variável binária, uma dummy, né? Faça a interpretação do beta 0 e do beta 1. Se vocês não sabem, as variáveis binárias, ou chamadas também de variáveis dummy, são aquelas variáveis que você coloca 0 ou 1, tá? Então, por exemplo, é a ausência de uma característica ou a presença de uma característica. Então, vamos supor o seguinte, né? Nesse caso aqui, ó, o setor é uma variável binária. Por que é uma variável binária? Porque só existem dois setores aqui que a gente está trabalhando, financeiro e commodity. Então, eu posso adotar, por exemplo, o financeiro como sendo 0 e o commodity como sendo 1. Então a gente dá aqui, ó, por exemplo, ó, financeiro 0 e commodity 1. Ou você pode fazer o contrário também. Vai mudar o quê? Vai mudar a interpretação quando você for interpretar lá os beta 0 e o beta 1 chapéu, tá? O beta 0 chapéu e beta 1 chapéu e o beta 2 chapéu também, se você quiser interpretar, se for pedido, tá? Normalmente não é pedido não pro beta 2 não, mas é bom saber também, tá? Enfim, na letra D, em posse dos resultados, você decidiu estimar a variância dos betas para o modelo que possui a variável setor da empresa. Então, nesse caso aí, a gente vai ter que estimar a variância dos betas para um modelo múltiplo, tá? E aí tem uma fórmula da gente fazer isso, que é bem tranquila também, vocês vão ver comigo mais adiante. Então vamos lá, né, pessoal? Eu vou botar aqui na outra aba para a gente responder nas questões. A princípio,
pode parecer um pouco difícil para quem nunca fez as questões ou para quem não respondeu a segunda lista. E para quem não respondeu a segunda lista, inclusive, a elaboração dessa questão aqui vai variar muito para vocês como é que vocês devem fazer a segunda lista, tá? Então, ela é basicamente isso aí. As informações que eu tirei, obviamente foram da minha cabeça, mas me baseei nas listas do professor e nas provas também, que ele cobra dessa maneira. Então, vai ficar bem tranquilo para vocês aí, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos responder aqui a letra A, né? O que é que a letra A pede, né? Vamos voltar aqui, ó, só para a gente saber. Utilizando o modelo dado anteriormente, que é esse modelo aqui, ó, preço da ação, vou grifar aqui, né? É igual a beta 0 mais beta 1 vezes a taxa de juros mais o erro, beleza? Né? Anteriormente, encontre os estimadores de MQO para beta 0 e beta 1, se possível faça a interpretação para cada um dos betas. A gente já fez posteriormente, né, na outra monitoria, né, pelo método do somatório, tá aqui, ó, vamos ver aqui. E aí a gente utilizou essas fórmulas aqui, essas duas para o beta 1 chapéu e para o beta 0 chapéu, viu passo a passo de como é que é feito, e chegou ao seguinte, né, chegou a um preço da ação aqui, ó, né, no caso seria a nossa reta de regressão, né, estimada aí de 63,61 para o beta 0 chapéu e de menos 3,69 para o beta 1 chapéu, tá? E as interpretações foram as seguintes, né? Para o beta 0 chapéu, quando a taxa de juros for igual a zero, em média o preço da ação será de R$ 63,61. E para o beta 1 chapéu foi o seguinte, para cada aumento de uma unidade na taxa de juros, ou para cada aumento de um ponto percentual na taxa de juros, como você preferir, tá? Nesse caso eu botei unidade, em média o preço da ação diminui em R$ 3,69, tá? E vamos ver como é que ficou aqui quando a gente fez pelo modelo matricial. Como é que você faz pelo modelo matricial, tá? O professor deve ter falado para vocês. E até coloquei aqui, ó, vamos utilizar a forma matricial para encontrar os estimadores de beta 0 e beta 1 e vamos assumir H1 e H2, tá? Lembra lá das hipóteses do modelo clássico de regressão, tá? H1, H2, H3, H4 e H5, tá? É importante que vocês saibam pelo menos o H1, H2 e H3, tá? E H4 também, né? H5 normalmente não é muito cobrado não, tá? Enfim, vamos lá. Então H1, o que é que significa H1? Né? Exogeneidade. E H2 é que o regressor deve ter variabilidade, tá? Então lembra lá disso, se você não lembra disso aí, volta lá na apostila do professor, dá uma lida para você clarear a mente. E até na outra monitoria eu também falei um pouco sobre isso. Por cima, mas falei, né? Se vocês quiserem aí depois, em um sábado aí, a gente tira... Na verdade, no sábado anterior à prova eu vou fazer uma monitoria síncrona, que é para vocês tirarem só dúvidas de vocês, tá? E o que eu souber eu vou respondendo. Obviamente que eu não sei de tudo, mas o que eu souber eu respondo lá na hora. E o que eu também não souber eu procuro saber e depois passo a informação para vocês, tá bom? E, inclusive, né, antes da gente começar aqui de fato, essas respostas aqui eu vou disponibilizar para vocês assim que acabar aqui, né, o vídeo, a gravação, eu editar e mandar lá no YouTube. Assim que eu mandar o link eu já mando logo as respostas para vocês. E aí vocês vêm aqui no vídeo só para ver realmente, né, tirar alguma dúvida que vocês tenham na resolução. E fiquem à vontade também para chamar lá no WhatsApp, no privado, ou então mesmo no grupo, ou até mesmo aqui no YouTube, nos comentários aí. Vocês podem deixar as dúvidas que eu vou responder, tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos começar aqui de fato a responder a questão. Então vamos lá. Vou recapitular aqui para a gente não perder o raciocínio, né? Vamos utilizar aqui a forma matricial para encontrar os estimadores de beta 0 e beta 1, no caso beta 0 chapéu e beta 1 chapéu, e vamos assumir H1 e H2, tá? Então você assumir os dois para poder fazer esses cálculos, para poder estimar, né, no caso, né? Para tanto, utilizaremos a fórmula beta chapéu é igual a x' x a menos 1, tá? Elevado a menos 1, vezes x' y, beleza? E o que é que significa x' x a menos 1 e x' y, tá? X' x a menos 1 nada mais é do que a matriz inversa da matriz x', x, que a gente também vai encontrar. E a x' y é a multiplicação entre a matriz x' e a matriz y, que a gente vai ver também com calma como é que faz isso aqui tudinho, tá? Então tem um passo a passo aqui para vocês montarem. O que é que significa esse íconezinho aqui, né? Deixa eu até marcar aqui para vocês. Isso aqui, né? Significa que é a matriz transposta. Então você vai pegar o que é linha e transformar em coluna, e vai pegar o que é coluna e transformar em linha. Então você vai começar, e não inverta, tá? Você não pode inverter as coisas não, senão vai dar errado o cálculo, você não vai conseguir multiplicar uma matriz pela outra. E aí eu posso até mostrar isso para vocês no Matriz Calculator. Inclusive eu vou mostrar. Deixa eu abrir aqui o Matriz Calculator, que aí vocês veem como é que fica, né? Para vocês não errarem aí na hora de fazer, tomarem bastante atenção para poder vocês não trocarem a ordem das matrizes, né? Você não vai multiplicar a matriz x pela matriz x', você vai multiplicar a matriz x' pela matriz x, tá? E como é que muda isso aqui, ó? Veja só, a matriz x é essa daqui, ó. Você vai pegar os dados, coloca sempre 1 na frente, tá? Não importa, você vai sempre colocar o 1. E lembra o seguinte,
qual que é o nosso modelo que a gente tem que estimar? Esse modelo aqui, ó, preço da ação, tá? Igual beta 0 mais beta 1, vezes a taxa de juros. Então, quem é a taxa de juros? A taxa de juros é a nossa variável explicativa, é o nosso regressor. Então, a taxa de juros é o nosso X. Vou botar aqui, X. E quem é o nosso Y? O nosso Y é justamente o preço da ação, que o preço da ação está em função da taxa de juros, tá? Eu estou indo um pouco rápido, pessoal, porque demanda um pouquinho de tempo aqui, né? Então, para não ficar um vídeo muito longo aí, vocês ficarem cansativos de assistir, eu vou um pouco rápido aí, mas vocês podem voltar tranquilamente, tá? Então, enfim, taxa de juros é o nosso regressor e o Y é a nossa variável explicada, ou seja, a variável explicativa é o X e a variável explicada é o Y, que depende de X, e X é a variável independente. Tem vários nomes, tá? Então, se acostumem aí com as nomenclaturas, beleza? Então, bora prosseguir aqui. Então, você vai basicamente pegar aqui os valores de X, tá? Aqui está em percentual já, então não precisa transformar nada, então fiquem tranquilos quanto a isso. E você só vai colocar aqui, ó. Então, você coloca 1 na frente, tá? Sempre à esquerda. E depois você coloca os valores de X. Beleza, você montou a matriz X. A matriz X é uma matriz de ordem, o quê? 5 por 2. O que é que significa isso? Número de linhas 5 e número de colunas 2. Beleza, entendi isso. E aí você vai pegar e vai transpor isso aqui, vai trocar o que é linha por coluna e o que é coluna por linha. Então vai ficar uma matriz X', tá? Que é a matriz transposta da matriz X. E aí vai ficar 1 em cima aqui, ó, e o restante aqui igualmente aqui embaixo. E aí a matriz transposta é uma matriz inversa, ou seja, ela tem número de linhas 2 e número de colunas 5, tá? E para você fazer a multiplicação, vou até colocar aqui do lado, o que é que você tem que fazer para que você consiga multiplicar uma matriz por outra? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E o resultado vai ser o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Fica um pouco confuso? Fica. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Então vamos imaginar uma matriz, né? Uma matriz, deixa eu ver aqui, n por 1, tá? nx1. Beleza. E aí você tem outra matriz aqui, 1 por n. Beleza? Então você tem uma matriz de ordem n por 1 e outra matriz de 1 por n. Como é que você faz essa multiplicação? Para você fazer essa multiplicação, você vai ter que pegar e fazer o seguinte, vou botar um igual aqui, ó. Igual, aí bota assim, né? Você vai ter que pegar, ó, essa matriz aqui, ó. Número de quê? Número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, 1 por 1 dá certo, tá? Então, ó, veja só, o número de... Pera aí, deixa eu... Aqui, calma aí. Essa aqui é a primeira matriz, né? Para não confundir, né? Vocês ficarem um pouco perdidos. Essa é a primeira matriz e essa aqui é a segunda matriz. A primeira matriz é uma matriz de ordem n por 1 e a segunda matriz é uma matriz de ordem 1 por n, ou seja, muda, né? Então, o número de colunas da primeira, tá? Que no caso é essa daqui, tem que ser igual ao número de linhas da segunda, beleza? E a multiplicação dessas duas matrizes vai me gerar o quê? Vai me gerar o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Portanto, o resultado entre a multiplicação da primeira matriz com a segunda matriz resultaria na matriz n por n, tá? N por n aqui, ó. Calma aí, n por n. Opa, coloquei errado de novo. Então, me resultaria numa matriz n por n. Eu acredito que tenha dado para entender, mas se não deu, vai ficar mais claro agora que a gente vai utilizar números de fato, né? Não sei nem porque eu dei essa explicação, mas enfim, para quem estava perdido, espero que tenha dado uma clareada, mas vai clarear mais ainda agora, veja só. Então, a gente tem a matriz aqui transposta x', tá? Que a gente vai multiplicar por essa matriz aqui, ó, x, beleza? O resultado vai ser quem? O número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Veja só que funciona, tá? Então, ó, 2 por 5, 5 por 2, o resultado 2 por 2, beleza? Então, ó, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. O resultado é o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. É um pouco confuso no começo, mas vocês vão se acostumar, tá? Bati no microfone sem querer, foi mal. Então, enfim. Então, achamos o resultado aqui. E veja só que se a gente faz o contrário, a gente não consegue nem multiplicar as matrizes. Então, eu vou tentar fazer o contrário aqui para mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ó, matriz, tá? Coloquei aqui a primeira matriz, que é a matriz x, e vou tentar multiplicar pela matriz x'. Veja só o que é que vai dar aqui. Espero que funcione, né? Ó, multipliquei. Veja a loucura que ficou. Ah, Ricardo, deu certo. Tu dissesse que nem iria multiplicar. Falei errado, pessoal. Multiplica assim, por quê? Veja só. Multiplicaria da mesma forma. Por quê? Porque o número de colunas dessa daqui é igual ao número de linhas dessa daqui, tá? Só trocando aqui a ordem das matrizes. Mas você veja que o resultado seria uma matriz de ordem 5 por 5, né? Enquanto que, na verdade, a gente quer encontrar uma matriz de ordem 2 por 2, tá bom? Então, fica a dica aí para você não fazer esse erro aí e ficar uma matriz gigantesca
quando na verdade o resultado seria apenas essa matriz aqui. E aí veja que muda, tá, no Matrix Calculator, veja só. Deixa eu apagar isso aqui e apagar isso aqui, ó. Vê só, vou multiplicar agora a matriz correta, né, a primeira matriz, x', pela outra matriz aqui, x. Pronto, multipliquei, ó. Veja que deu certo, né? Se você pegar e fizer a divisão, vai dar 41,5, né? 83 por 2. E esse 2.213 por 4 vai dar 553,25, tá? Só muda aí que ele colocou em fração e eu já coloquei número decimal aí, beleza? Número com vírgula, quer dizer. Enfim, então, pessoal, percebam que é tranquilo, tá? Essa primeira parte aqui, ó. Então, você pegou a x', multiplicou por x e você achou x', x. Aí, o que é que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que inverter essa matriz x', x, tá? Você vai inverter essa matriz. Como é que você faz isso? Pela matriz dos cofatores, tá? Ah, Ricardo, o professor não ensinou. Certamente ensinou sim. Até esse momento ele deve ter ensinado a vocês como é que fazem, como é que vocês vão fazer a matriz inversa. Existem outras formas de fazer? Existe, tá? Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Mas eu aconselho fazer como o professor ensinou, que é mais fácil aí, você já está acostumado, beleza? Então, como é que você faz para inverter isso aqui, ó? Vê só, obviamente depois que você acha a matriz x', x, você vai encontrar o determinante, tá? Então é só multiplicar 5 por esse, tá? 5 por 553,25 e subtrair da multiplicação de 41,5 por 41,5, você chega a um determinante de 1044, beleza? E aqui a outra matriz é a matriz 2y, tá? 2y não, né? Que só tem um, do y, tá? E aí para você pegar a matriz do y, basta pegar os resultados de y e colocar aqui, tá? Fica uma matriz 5 por 1, tá? Uma matriz bem tranquila, com uma coluna em 5 linhas. E aí, beleza. Feito isso, pessoal, vamos descendo aqui, né, devagarzinho, se bem que eu estou indo rápido, mas enfim. Então, para você inverter a matriz x', x, que é essa matriz aqui, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Difícil, né? Aparentemente difícil, mas não é. Veja só. X', x a menos 1 nada mais é do que a matriz inversa de x', y, tá? Para você fazer isso, você vai pegar 1 sobre o determinante de x', x, que você achou aqui, 1044, e multiplicar pela matriz x', x adjunta. Veja que a matriz x', x adjunta é a matriz transposta da matriz dos cofatores. Então, você só vai fazer o seguinte, você só vai fazer exatamente o que a gente fez aqui. Você vai pegar uma matriz x e vai transpô-la. Nesse caso aqui, você vai pegar a matriz adjunta e vai transpor ela para achar a matriz dos cofatores, tá? Então, a matriz adjunta nada mais é do que a matriz transposta dos cofatores, beleza? Então, feito isso aqui, o professor certamente deve ter ensinado a vocês como é que faz isso aqui, ó. C11, o que é que significa isso, né? Uma linha, linha 1, coluna 1, C12, linha 1, coluna 2, C21, linha 2, coluna 1 e C22, linha 2, coluna 2, tá? E aí, de que matriz que eu estou fazendo isso aqui, Ricardo? Dessa matriz aqui, ó. Você vai fazer isso aqui. Então, você vai pegar, e a fórmula para você fazer isso é justamente essa aqui, ó. C é igual a menos 1 elevado a x. Ricardo, que x é esse, né? Veja só como é que faz, ó. Você vai somar os dois, tá? Então, vê, C11, você vai pegar e vai fazer... Eita, buguei tudo aqui, né? Você vai fazer C11, você vai fazer 1 mais 1, 2. Então, você eleva o menos 1 ao quadrado. Nessa outra aqui, ó, C12, você vai pegar 1 mais 2 e vai levar menos 1 ao cubo, né? Que, no caso, 1 mais 2 dá igual a 3. Então, você multiplica pelo valor que você vai encontrar... Botei errado aqui, calma aí. Pelo valor que você vai encontrar aqui. Ah, Ricardo, como é que eu faço isso? Vamos lá, com calma, né? Para explicar para vocês depois, para quem tá com dúvida aí. Espero que eu sane essa dúvida. Deixa eu só beber água aqui. Vamos lá, então, né? Com calma agora para que vocês aprendam. Tô indo rápido, mas eu vou mais com calma. Vamos lá. O C, né? Tem essa fórmula aqui. Você vai pegar, ó. C é igual a menos 1. Coloca os parênteses, tá, pessoal? Para você multiplicar o menos 1 também. Para você multiplicar o menos também. Falei errado. E você vai somar os dois, ó. C11 dá 2, né, no caso. C12 vai dar igual a 3. C21 igual a 3. C22 igual a 4. Veja como é que você vai fazer. Pega isso aqui e utiliza essa fórmula. E aí, para você achar o C11, você vai fazer, ó. Você vai pegar essa linha aqui, que é a linha 1 que ele falou, e a coluna 1, e vai simplesmente ignorá-la. E você vai pegar o valor que sobra, que é esse 553,25. Então, veja como funciona, ó. Linha 1, coluna 1. Eu vou até marcar aqui para vocês verem. Ó. Linha 1, coluna 1. Sobrou quem? 553,25. Aí você coloca 553,25 e faz aquele esqueminha, né? C11 dá igual a 2. Então você eleva o menos 1 ao quadrado e multiplica por ele que sobrou, tá? Beleza? Que é, na verdade, o determinante, tá? E aí, outra
De novo, vamos lá, vamos fazer outra aqui para vocês verem, pegarem a noção aqui, né? C12, então quem é esse? Linha 1, coluna 2. Então vou marcar aqui novamente para vocês verem. Marquei errado, mas vamos lá. Então, ó, linha 1, coluna 2. Quem foi que sobrou? 41,5. Aí você faz a mesma coisa. C12, você vai somar 1 mais 2 igual a 3. Eleva o menos 1, né, ao cubo. Vezes 41,5, que foi o que sobrou. Beleza? Se for, isso aqui é simples porque é uma matriz 2 por 2. Se for uma matriz 3 por 3, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é o mesmo esquema, tá? Aí os números que sobrarem, você vai fazer o quê? Um determinante entre eles, tá? Bem tranquilo, acredito que seja tranquilo, né? Mas aí, se vocês tiverem dúvida na hora de fazer, vocês avisem aí. Na verdade, inclusive, a gente vai ter que fazer isso aqui embaixo, né? E eu vou acabar mostrando pra vocês, tá bom? Vamos lá então, vamos seguir aqui, né? Pra gente terminar essa letra A, que é a mais fácil e estamos demorando, né? Porque eu tô tentando explicar pra vocês da melhor forma. Vamos lá. Então aqui a gente tem outra matriz que a gente precisa para nossa fórmula, para poder encontrar o estimador dos betas, né? O beta chapéu aqui nesse caso. E a gente tem x' y. Veja só que x' y, quem é x'? X' é esse cara aqui e o y é esse cara aqui. Então você faz a multiplicação desse carinha aqui por esse carinha aqui e você vai encontrar essa matriz aqui, que eu nem coloquei a ordem dela, mas muito simples, né? Vai ser uma matriz de duas linhas, tá? Uma matriz 2 por 1. Acabei esquecendo aí, mas tá aí, ó, a ordem dela, né? Matriz 2 por 1, duas linhas, tá? E uma coluna apenas, beleza? Então você achou a matriz x' y e você já achou a matriz... Ah, sim, outro ponto. Depois que você faz isso aqui tudo, deixa eu recapitular aqui para não perder vocês, né? Então, beleza, x' y já falei, tá? Mas vamos continuar aqui na matriz inversa, que eu acabei pulando um pouco, esqueci disso. Então vamos lá. X' adjunta, né, pessoal? Você achou aqui, ó. Então esse carinha aqui vai ser o C11, vai ser linha 1, coluna 1, ele tá aqui, ó, veja só. Aí C12 vai ser esse carinha aqui, ó, ele tá aqui, tá? Aí menos 40, C21, né, esse carinha aqui. E C22, esse carinha aqui. Veja que bate tudo certinho, tá? Isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é a matriz adjunta. X' adjunta. E aí, qual que é o entendimento aqui, né? X' adjunta... Para você fazer isso aqui, você vai fazer uma matriz, você vai transpô-la. Quando você transpõe ela, você vai chegar no mesmo resultado. Por quê? Por que você vai chegar no mesmo resultado? Porque isso aqui é uma matriz simétrica, tá? Se ela é uma matriz simétrica, então quando você transpõe as linhas pelas colunas, você chega no mesmo resultado. Quer fazer o teste? Vamos fazer então, ó. Pega essa linha aqui, tá? E transforma isso aqui em coluna. O que é que vai acontecer? Vai ficar 553,25. Opa, errei. Né? Essa linha aqui, tá, pessoal, que eu tô pegando. Menos 41,5. E aí você pega essa outra aqui e transpõe. Vai ficar menos 41,5 e 5 aqui embaixo. Vê só, você pegou esse carinha aqui, transformou em coluna e ficou a mesma coisa que estava antes, né? Porque é a matriz simétrica. Então, percebam que funciona, tá? O professor sempre coloca matrizes simétricas para facilitar o nosso entendimento, beleza? E aí, feito isso, pessoal, você vai encontrar a matriz x' x a menos 1. Lembra da fórmula, tá, pessoal? 1 sobre o determinante de x' vezes a matriz adjunta, que é essa daqui, ó. Beleza? Então, o determinante a gente já tem, que é 1044. Agora é só pôr na fórmula. Então, você colocando na fórmula, vai ficar 1 sobre 1044 vezes essa matriz aqui, que ela está aqui embaixo. Fazendo essa multiplicação, né, você vai chegar no seguinte. Você pode ou fazer a multiplicação antes, ou você pode simplesmente tacar aqui na fórmula do beta chapéu, tá? Qual é a fórmula do beta chapéu? A fórmula do beta chapéu nada mais é do que esse carinha aqui, ó, que é igual a esse tudo aqui, beleza? Vezes a matriz x' y, que a gente encontrou aqui em cima. Então, eu fiz desse jeito, eu taquei aqui, né? Então ficou essa multiplicação aqui gigante pra gente fazer. Então você pode fazer, como é multiplicação, não tem ordem aqui, tá? Ou você pode fazer essa matriz por essa primeiro, ou você pode simplesmente pegar isso aqui e multiplicar por cada um desses carinhas aqui, depois do resultado você multiplicar por esse daqui. Você faz do jeito que você quiser, tá? Nesse caso eu peguei essa matriz, multipliquei por essa aqui e achei essa daqui. Depois eu peguei esse carinha e multipliquei por cada um desses carinhas aqui. Desses carinhas é bronca, né? Desses números aqui. E aí eu cheguei nessas respostas aqui, que se vocês forem ver, é a mesma resposta que a gente chegou quando a gente fez por somatório, tá? Quer a prova? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. 63,61, beta 0 chapéu. 63,65, beta 0 chapéu. É porque eu coloquei todas as casas decimais aqui, né, pessoal? Aí fica um pouquinho diferente. Também eu não utilizei todas as casas decimais aqui para fazer o cálculo dos somatórios. E para o beta 1 chapéu, ficou menos 3,69. E aqui menos 3,69 também. Então a gente chegou nos mesmos resultados, tá? E aí a interpretação, no caso em que a taxa de juros, para o beta 0 chapéu, no caso, né?
No caso em que a taxa de juros Selic for igual a zero, em média o preço da ação será de R$ 63,65. Para o Betão Chapéu, para cada aumento de 1 ponto percentual da taxa de juros Selic, o preço da ação diminui em média R$ 3,69. Tá? Então a interpretação dos betas vai ser essa daí. Feito isso, vamos para a letra B. O que é que a letra B nos diz? Tá? A letra B pede o seguinte: com seus conhecimentos em econometria, estime a variância do erro. Então bora estimar a variância do erro. Deixa eu só beber água e eu volto. Então vamos lá, como é que eu vou fazer essa letra B? Ele pede para a gente estimar a variância dos erros. Como é que eu faço isso, Ricardo? Vamos entender aqui, né? Eu até coloquei aqui um textinho para a gente ler. Para estimarmos a variância dos erros, primeiro precisamos assumir H3. O que é H3, pessoal? Homocedasticidade, tá? Que diz que a variância dos erros é constante para qualquer valor de x, que no x, no caso, é o nosso regressor, e H4, em que não pode haver autocorrelação serial dos erros de diferentes observações. Se você tem dúvida nas hipóteses do modelo clássico de regressão, dá uma olhadinha lá na apostila do professor, tá tudo explicadinho, né? Se você ainda tem dúvida, manda lá as perguntas que a gente responde, tá? Não vou focar aqui em falar sobre as hipóteses, até porque vai ficar muito grande e o objetivo não é esse, né? O objetivo é responder a questão que eu mandei para vocês aí, tá beleza? Então, sabendo disso aqui, vamos capturar algumas informações que a gente precisa, né? N, vocês lembram lá da última monitoria que eu falei, é o número de observações, que no caso são 5 empresas, e K é a quantidade de parâmetros, beleza? Se K é a quantidade de parâmetros, são dois, beta 0 e beta 1. No caso, beta 1 chapéu e beta 0 chapéu, que são estimadores, né? E aí, para a gente calcular a variância dos erros, a gente vai ter que utilizar o S2. Vocês sabem que a variância dos erros é dada pelo sigma ao quadrado, né? No caso, a variância dos erros, que é um parâmetro. Nesse caso aqui, a gente vai estimar. E para estimar, a gente usa o S2, tá? Que é esse carinha aqui, que está mais bonitinho do que esse carinha que eu coloquei aqui. É a mesma coisa, só que, né, apresentado de maneira diferente, uma maneira mais bonita, eu diria. E aí o S2 é igual ao somatório dos erros ao quadrado, do estimador dos erros ao quadrado, perdão, tá? Dos resíduos, aqui no caso seria, dividido por N-K graus de liberdade. N-K seria o número de observações menos o número de parâmetros, 2 no caso, né? 5 menos 2 daria 3 aqui embaixo, o denominador seria igual a 3. E o somatório do estimador dos erros ao quadrado, a gente vai ver como é que a gente faz isso aqui, tá? E aí eu não sei se o professor já começou a falar com vocês de coeficiente de determinação R2 e R2 ajustado, mas quando ele começar, certamente ele vai falar do somatório dos quadrados dos resíduos, tá? Do somatório dos quadrados explicados e do somatório dos quadrados totais, que são os SQR, SQT, SQR, SQE, SQT, SQR, tá? Que vocês vão ver, na verdade, não sei se vocês viram, mas o SQR é igual a justamente o somatório dos erros ao quadrado, tá? Que no caso seria o somatório de y menos a média de y elevado ao quadrado. Nesse caso aqui está errado, tá? Eu coloquei errado e nem tinha visto. Isso aqui é y menos o estimador de y elevado ao quadrado, que é o dos resíduos, tá? Nem tinha visto isso aqui quando eu coloquei, mas é bom que eu corrijo agora. E aí já envio corrigido para vocês, tá? O outro que eu tinha colocado era o somatório dos quadrados totais, tá? Então, enfim, né? Vamos continuar aqui, que vai dar certo, beleza? Então, bora lá. A gente tem nosso modelo aqui, né? Que vai ser o preço da ação. Nesse caso é o estimador do preço da ação, né? E tá com um chapéuzinho aqui, no caso o Y tá com chapéu porque ele é estimador, né? O que é o estimador, pessoal? Pela nossa reta de regressão que a gente achou, os valores de beta 0 chapéu e beta 1 chapéu, beleza? Então 63,65, que é o beta 0 chapéu, menos 3,69, que é o beta 1 chapéu, vezes a taxa de juros, vezes o estimador do erro, que a gente assume H1, vai para 0, enfim. Vocês já sabem disso aí que vocês viram na automonitoria e com certeza vocês aprenderam na aula do professor. Então, enfim, pessoal, vamos fazer aqui o somatório dos erros. Como é que a gente faz isso, né? Você vai pegar justamente o modelo que você encontrou na letra A. Então, lembre-se de anotar o modelo para que fique mais fácil o entendimento, até mesmo para você fazer. Tá? Então, o modelo vai ser esse daqui. Vou ter que colocar em negrito, ó. Pronto. Então, para destacá-lo aqui pra gente, né? Deixa eu colocar em amarelo também, ó. Pronto, bem destacado. Enfim. Então, agora você vai pegar o somatório dos erros, tá? Eu prefiro fazer assim. Primeiro eu faço o somatório dos erros, né? E depois eu elevo eles ao quadrado. Então a gente vai pegar o somatório dos erros. Como é que a gente calcula esses valores aqui que estão aqui, ó? Muito fácil. Você vai pegar esse preço da ação aqui, que é essa reta de regressão que você estimou, beleza? E vai simplesmente colocar os valores da taxa de juros, que são os nossos x, tá? Então você vai pegar aqui, ó, e vai colocar, ó, taxa de juros igual a 8 e você vai estimar o valor de y, beleza? Para cada x você estima um valor de y. E você subtrai de quem? Você subtrai de y, beleza? Então vai ficar o seguinte, ó. Você pega aqui, ó. Eu coloquei ligado lá em cima, né? Porque se alterasse, mudaria também. Então, ó, quem é o E5, né? E5 é a célula seguinte, 20,65, que é o Y.
E aí você pega e vezes D5. Quem é D5? D5 vai ser esse carinha aqui, o 8, que é o primeiro aqui, tá? A primeira empresa, que é o X, beleza? E aí você pega 63, no caso vai ser o seguinte, você coloca 20,65 menos, aí parênteses, você coloca os valores aqui de beta 0 chapéu menos o beta 1 chapéu vezes a taxa de juros que pertence ao mesmo período, tá? E você subtrai. E aí chega nesses valores aqui. Você vai fazer isso para todos, ó. O E6, quem é o E6? O E6 vai ser esse carinha aqui, ó, 17, ou perdão, 6,25, 6,21, menos quem? Menos 63, aí menos coloca em parênteses, né? 63,65 menos 3,69 vezes D6. Quem é D6, se você for aqui em cima, você vai ver que é 17, beleza? Então, sempre colocando assim, e aí você vai chegar nesses valores. E aí, após isso, você vai elevar esses valores aí ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, você chega a outros resultados. E aí, você soma isso tudo e você chega nesse valor aqui, que é o somatório de todos eles, tá? Então, quanto maior o número de observações, maior vai ser o trabalho de vocês. Se eu não me engano, na segunda lista tem muitas observações, então vai dar um trabalhinho para vocês aí, beleza? Então, o somatório é isso daqui. Posterior ao somatório, o que é que você vai fazer? Você percebe que a fórmula nos diz o seguinte: o somatório dos erros ao quadrado, tá? Do estimador dos erros ao quadrado, nesse caso o izinho aqui está com o chapéu, então é o estimador, né? Dos erros ao quadrado, ele vai ser igual a 323, que é esse somatório aqui que a gente fez, ó. Somamos todos esses carinhas aqui, elevados ao quadrado, dividido por quem? Por n menos k, número de observações, menos o parâmetro 3. Então você chega a um S2, ou seja, um estimador da variância dos erros de 107. Uma variância alta indica que os dados estão muito dispersos. Então, esse é um indicativo. Você não precisa interpretar, mas quanto maior o estimador da variância, mais os dados vão estar dispersos da nossa reta de regressão, beleza? Do nosso valor esperado aí para cada uma das observações. Tranquilo? Então, não é difícil, né? É um passo a passo que você tem que fazer. Primeiro você faz o somatório dos erros ao quadrado, depois divide pelo número de observações menos o número de parâmetros, tá? Que a gente chama de graus de liberdade, beleza? Então, bora para a letra C. Já estamos aqui há muito tempo, mas agora vai complicar um pouco, né? Para quem nunca viu. Bora lá que está quase acabando, né? Vamos para a letra C então, né? O que é que diz a letra C? Você suspeitou que utilizar somente a taxa de juros não é o suficiente para explicar o preço da ação. Portanto, você decidiu utilizar outro regressor. No caso, vai ser o setor da empresa. Aí ele fala o seguinte: é interessante criar uma variável binária dummy, faça a interpretação do beta 0 e do beta 1. Beleza, ele só pediu do beta 0 e do beta 1. Né? Ele não pediu nem do beta 2 que a gente vai ter que criar aqui, tá? Mas aí é o seguinte: como é que fica esse modelo? Como é que a gente vai fazer? Qual é o procedimento? Eu não sei, né? Eu não sei o seguinte, eu sei, na verdade, né? Essa seria uma pergunta, né? Eu não sei, enfim. Então vamos lá. Meu Deus do céu, mas vamos lá, né? Então na letra C ele fala o seguinte, né? Preço da ação. E aí eu coloquei o modelo aqui para vocês ficarem vendo como é que é, né? Deixa eu marcar em amarelo aqui para ficar bem exemplificado. Qual seria o modelo que ele pede, pessoal? Ele pede para a gente acrescentar outra variável explicativa, que no caso seria o setor. Por quê? Porque ele acha que a taxa de juros não é o suficiente para explicar o preço da ação. Porque ele pressupõe de que existem outros fatores que influenciam também no preço da ação, ou seja, o setor que ela está também vai influenciar no preço da ação, não somente a taxa de juros. E ele está correto, no meu entendimento pelo menos, né? E aí ele pede para a gente calcular aqui qual seria o preço da ação se a gente coloca a variável explicativa setor, tá? E a gente sabe que setor é uma variável binária, uma variável dummy, como já falei para vocês. Vocês vão ver isso mais para frente com o professor, que ele vai explicar o que é uma variável dummy. Tem várias dummies, tá? Tem várias dummies de interação, dummies de interceptor, tem variáveis dummies, mais de uma dummy no caso, né? Dummies conjuntas aí. Enfim, vocês vão ver isso mais para frente, inclusive, né? Quando vocês chegarem, a gente explica aqui também. Eu vou até dar uma revisada, né? Para eu poder explicar, mas vamos lá, né? Enfim. A fórmula para calcular é a mesma que a gente utilizou, né? A linguagem matricial. Sempre que tiver regressão linear múltipla, você vai utilizar a linguagem matricial. Não tem como fazer por somatório, tá? Não tem, é muito forte, né? Eu também não sei se tem, né? Mas enfim, deve ter, mas deve ser muito trabalhoso. E aí você tem que adotar o seguinte: você vai ter que adotar. Aí fica ao seu critério, né? Como é que você vai interpretar isso? Às vezes, dependendo da variável, existe um padrão, né? Um padrão assim, existe uma tendência mais para você colocar uma determinada variável e zero na outra, tá? Por exemplo, quando a questão diz que existe uma característica, então vamos supor, empresas auditadas e empresas não auditadas. E aí, no caso seria aqui, ó, auditoria, sim ou não, né? No caso para empresas auditadas, seria sim, não, enfim. E aí pressupõe que você colocaria, né, o 1
no sim e o 0 no não, né? Mas aí fica a seu critério. Você pode colocar o contrário também, vai mudar sua interpretação, né? Na hora de você fazer ali as estimativas, tá? Beleza? Mas enfim, aí você escolhe aqui qual que você quer. Eu escolhi aqui, arbitrariamente, sem nenhum motivo, financeiro igual a 1 e commodity igual a 0, beleza? E aí o raciocínio para você fazer isso aqui é o mesmo anterior que a gente viu na letra A. Você vai pegar ó, x' da menos 1 vezes x' y. Vocês já sabem como é que faz, porque eu já expliquei. Eu acredito que vocês já pegaram o entendimento, né? O que vai mudar aqui é que em vez de ser uma matriz 2×2, a gente vai gerar uma matriz 3×3. E aí para você calcular a inversa vai demorar um pouquinho mais, porque é um pouquinho mais de trabalho, né? Mas fiquem tranquilos que não é difícil. E aí x, né, nesse caso aqui a matriz x, vai ser a matriz 5×3. Então coloca 1 sempre na frente, como eu havia dito antes, né? Você coloca o valor de quem? O valor da taxa de juros, que é o beta 1, vezes o primeiro regressor, que é a taxa de juros, tá? Coloca aqui os valores dela. E depois coloca os valores da outra variável agora que você colocou no nosso modelo, que no caso vai ser o setor, né? E aí eu escolhi financeiro igual a 1 e commodity igual a 0, né? Se você pegar isso aqui e dar um copiar e colar aqui, ó, você vai ver que corresponde justamente ao que eu escolhi, né? Eu não escolhi financeiro igual a 1 e commodity igual a 0, então vai ficar ó, financeiro igual a 1, commodity igual a 0, financeiro igual a 1, igual a 1 e financeiro igual a 1 e commodity igual a 0, tá? Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui para não ficar feio, né? Perceba que deu certinho, né? Opa! Ah, eu voltei lá para cima, calma aí. Então vamos lá, né, pessoal? Voltando aqui, eu tive um pequeno problema técnico, né? E aí vamos voltar aqui para explicar para vocês como é que funciona aqui essa letra C, que é uma regressão linear múltipla, que é a mesma coisa que a gente fez na letra A, só muda aí que com uma matriz um pouco maior, né, de ordem 3×3, que vai ser gerada ali quando a gente fizer a matriz x' vezes a matriz x, beleza? Então a gente tem a matriz x, eu vou recapitular tudo do começo, tá? Aí você coloca 1 na frente, depois coloca os valores do x, nesse caso aqui é a taxa de juros, tá? Porque vai ser o nosso x1, falei, meu Deus do céu, hoje tô branco, né, mas vamos lá. E você vai pegar o x2, que no caso vai ser o setor, beleza? Então faz desse jeito aí e você chega na matriz x. Aí você transpõe ela e você coloca essa linha, vira essa coluna, perdão, vira essa linha aqui e essa coluna aqui vira essa linha. Ou você faz o contrário, tanto faz, tá? E aí você, para multiplicar, você vai pegar o seguinte, vai fazer essa linha por essa coluna, essa linha por essa coluna, essa linha por essa coluna, perdão, fiz errado, essa linha por essa coluna, essa linha por essa coluna, essa linha por essa coluna. Aí você vai para debaixo, essa linha por essa coluna, essa linha por essa coluna e essa linha por essa coluna. Multiplica cada valor e soma, né? Como é que você faz isso? Você pega 1 vezes 1, multiplica os dois, né? Coloca em parênteses, vai ficar, deixa eu mostrar como é que ficaria, né? 1 vezes 1 mais 1 vezes 1, né? Mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais, em parênteses, né? 1 vezes 1. 5 vezes, né? Aí dá um igual aqui, ó. Chegou em 5. Veja que bateu aqui embaixo, né? X', x. Acho que o vento tá atrapalhando, calma aí. Então bateu aqui embaixo, né? Então você vai fazer isso para cada um, né? Você pega essa linha, multiplica por essa coluna. Depois você vai pegar essa linha, multiplicar por essa coluna. Foi mal, pessoal. Eu tô falando tão rápido que eu não tô conseguindo nem raciocinar. Aí você pega essa linha e multiplica por essa coluna aqui também, beleza? Então faz isso aqui para todo mundo, né? Depois você pega essa aqui e multiplica, enfim, como eu havia falado, né? Como eu falei já. Então, beleza. Depois que você fizer isso, você vai chegar nessa matriz aqui, ó, x', x, né? Que eu também esqueci de colocar a ordem, mas uma ordem 3×3. Deixa eu colocar aqui, que aí fica certinho, depois vocês vão ver ali na resolução. Então, temos a matriz 3×3. O que é que você vai fazer agora? Você vai fazer a determinante de x', x. E aí você tem duas opções para fazer isso, né? Ou você pega as duas primeiras colunas e coloca aqui, né? Ou você pega as duas primeiras linhas e coloca aqui embaixo. Eu prefiro pegar as duas primeiras colunas e colocar aqui do lado. E aí você vai fazer o seguinte, para você fazer o determinante, né? Para quem não lembra aí como é que faz, né? Deixa eu inserir aqui uma seta, formas, seta. Você vai pegar, fazer o seguinte, ó. Você vai fazer nessa direção aqui, ó. Faz um, deixa eu fazer outro. Tá. Aí esse carinha aqui, você sai multiplicando, né? Multiplica todo mundo aqui, ó. Pronto. Aí depois você vai multiplicar nesse sentido. Eita, eu coloquei. Pronto. E agora você faz nesse sentido aqui. Deixa eu colocar em vermelho. Tá? Nesse sentido aqui, vermelho. E nesse sentido aqui, que vai em vermelho também. Então, essa é a ordem para você fazer a multiplicação, para você achar o determinante, perdão. Então, você vai pegar 5 vezes 553,25 vezes 3.
Aí soma com 41,5 vezes 22,5 vezes 3, tá? Aí soma com 3 vezes 41,5 vezes 22,5 e dá um igual, né? Posteriormente, eu acho que eu fiz aqui, ó. Pronto, eu fiz. Ó que maravilha, ó. Então vai pegar C1, 0, que é esse 5, multiplica por esse aqui, depois multiplica por esse aqui. Aí você soma com esse daqui, soma com esse, né, que eu havia falado, essas setinhas, né, azuis todas você soma. E depois você vai subtrair de quem? Vai subtrair, ó, de 41,5 vezes 41,5 vezes 3, que são esses carinhas aqui. Que aí menos também, ó, esses outros carinhas aqui embaixo, desses outros carinhas que estão em seta vermelha, da multiplicação deles, tá? Então para você fazer é desse jeito, tá aí o determinante de x', beleza? Não é difícil. Acho que é mais questão de prática aí para quem não está acostumado ou para quem não lembra mais como é que faz, né, na época da escola, enfim. Enfim, aí você tem a matriz y, tá? Que é uma matriz de ordem 5 por 1, a mesma matriz que a gente fez na letra A. E você tem a matriz, né, multiplicando aqui a matriz x', y, x' é bom, né? X', né, pela matriz y, você chega na matriz x', y, que é essa matriz aqui de ordem 3 por 1. Beleza? Lembra lá, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Veja só. Nesse caso aqui não funcionaria se a gente fizesse o contrário, né, no Matrix Calculator, tá? Por que não funciona, Ricardo? Veja só. Eu ouvi falar para vocês, alguns casos funcionam porque a gente tinha números de colunas e números de linhas parecidos, só mudava a ordem, né? Aqui não. Nesse caso aqui, se a gente pega essa matriz aqui, coloca desse lado aqui, e a gente pega essa outra matriz aqui, coloca aqui, ó, veja que não vai gerar nada. Ó, day number, não sei o que, né? Enfim. Por que não gera, né? Porque o número de colunas da primeira, que no caso é x', tem que ser igual ao número de linhas da segunda, que no caso é y. Nesse caso é. Então, ó, 5, 5, né? Agora, se a gente faz o contrário, o número de colunas vai ser quem? O número de colunas vai ser 1. E o número de linhas da segunda vai ser 3. Então, não bate, né? Então, perceba aí que nem sempre vai dar certo, beleza? Para calcular o determinante não, para calcular a matriz inversa, a mesma coisa, a mesma fórmula, né? Só que aqui tá mais bonitinho, ó, inclusive, ó, né? X' x a menos 1 é igual a 1 sobre o determinante de x', x vezes x' adjunta, que é a matriz transposta à matriz dos cofatores, né? Como eu havia falado também. Mesmo esquema, pessoal. Só muda aqui, né? Você pega aqui, ó, 1 mais 1, 2, então leva o menos 1 ao quadrado, né? Tá aqui a fórmula, ó. E por que deu 1, né? 1153,5, né? Porque você vai fazer o seguinte, nesse caso aqui, ó, veja só. Como é uma matriz 3×3, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não é difícil. Então deixa eu apagar essas linhas aqui que eu deletar isso aqui, né, que tá atrapalhando aqui. Calma aí. Né? Esqueçam essa parte aqui, tá? Esqueçam ela, né? Essa parte aqui não vai... Vou até deletar. Eita, se deletar, muda os negócios aqui, né? Então esqueçam essa parte aqui, tá? Que eu tô grifando. Foca somente aqui nessa matriz aqui, ó, até essa barrinha aqui, beleza? Que determina a matriz. Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Perceba que aqui, ó, o cofator é 1 por 1, né? Ou seja, linha 1, coluna 1. Vou até grifar para vocês verem aqui, tá? Então, já sabe, né? Exclui a parte que está em amarela e fica só isso aqui, ó. Perceba que a gente não tem somente um número, né? A gente tem 4. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai tirar o determinante entre esses 4 aqui. Quem foi o determinante, a gente coloca lá no resultado, beleza? Então, vai pegar 553,25 vezes 3, menos 22,5 vezes 22,5, que a gente chega em 1153,5, beleza? Então, é somente isso, tá, pessoal? Não tem mistério. Tranquilo? E você faz isso para cada um, não se confunda aí, faça com calma, beleza? Então, tá aqui, ó, todos os cálculozinhos. E a gente chega aqui nessa matriz aqui inversa, tá? Então, ó, 1 sobre 1224, que é a determinante, e a matriz que a gente achou, que é a matriz dos cofatores. E aí, como eu havia falado para vocês podem ou fazer isso aqui logo e depois colocar na fórmula do beta chapéu, ou fazer tudo junto, né? Eu prefiro fazer assim, tudo junto. Então vamos lá. Eu pego isso aqui, multiplico por esse. Inclusive, recomendo que você faça isso. Primeiro você multiplica as matrizes, tá? Depois você divide, porque normalmente sempre dá algum probleminha. Eu já tive os colegas assim na época que eu estava pagando, sempre tiveram algumas divergências aí, porque primeiro ele dividia isso aqui, né? E depois multiplicava e dava um erro. Não é um erro, né? Mas é uma diferençazinha. Então, recomendo que você pegue essa matriz, multiplique por essa. O resultado você divide, tá? E aí você chega nos betas, né? O primeiro vai ser sempre o beta 0, o segundo o beta 1 e o terceiro, perdão, o beta 2, tá? E aí ele pede a interpretação somente para beta 0 chapéu e beta 1 chapéu. Então ele fala o seguinte: qual a interpretação do beta 0 chapéu? A mesma interpretação só vai mudar o resultado, né? Que aqui deu 64 e ali deu menos 3,71.
quando a taxa de juros Selic for igual a zero e o setor for de commodity, o preço da ação será em média de R$ 64,87. Perceba que a interpretação é a mesma, só muda o resultado, o valor, né? Porque a gente colocou mais uma variável para explicar o preço da ação. E o beta 1 chapéu, o aumento, a interpretação vai ser que o aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros, a Selic no caso, provoca em média uma diminuição de 3,71 no preço da ação, tá? Então a interpretação é a mesma, só muda os valores, né? Então vamos agora para a última alternativa, a última questão aí que a gente tem que fazer. Eu estou até ficando um pouco rouco de tanto que eu estou falando, mas vamos lá. Em posse dos resultados, você decidiu, na verdade, né, estimar a variância dos betas para o modelo que possui a variável setor da empresa. Que modelo é esse? Né? O modelo que a gente calculou agora, né? O modelo múltiplo ali que envolve a variável setor. Para tanto, a gente vai ter que utilizar agora, inclusive, não pertence a isso aqui, tá? Isso aqui eu coloquei só, inclusive isso aqui deveria estar aqui em cima. Ó. Calma aí, deixa eu colocar lá em cima. Isso aqui era para a letra B. Tá? Que eu iria até mostrar para vocês, vou acabar mostrando agora, já que eu falei, né? Que é uma fórmula de você calcular. Não, na verdade ele não pede, né? Ele não pediu variância aqui, né? Ele pediu para a gente estimar só a variância dos erros. Então nesse caso eu vou deixar aqui embaixo, né? Só perdendo tempo, né? Beleza, vamos lá. Deixa eu trazer aqui para baixo novamente, né? Que eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer também utilizando o somatório, tá? Nesse caso aqui funcionaria apenas só se a gente tivesse um modelo... Não, na verdade depende do que ele está pedindo, né? Se é a variância do beta 0 chapéu ou da variância do beta 1 chapéu. Mas isso aqui é mais utilizado no modelo simples, tá? Você utiliza aqui para o modelo simples, tá? No modelo múltiplo não utiliza. Você vai utilizar o que quando for modelo múltiplo, né? Você vai utilizar essa outra fórmula aqui, ó. Tá? Não se assuste também, não se assuste. É fácil. Ou essa aqui, ou essa daqui. Eu vou explicar, tá? Calma aí. Vamos só ler novamente aqui o que é que ele pede. Que eu dei uma dispersada aqui no ar. Vamos lá. Em posse dos resultados, você decidiu estimar a variância dos betas para o modelo que possui a variável setor da empresa. Então vamos lá, beleza, ele pediu alguma coisa aí, vamos ver. Para estimarmos a variância dos betas, nesse caso os betas chapéus, né? Ou seja, o erro padrão, também é conhecido como erro padrão, tá? Inclusive, fiquem sabendo aí que é o erro padrão também conhecido. Vamos utilizar a seguinte expressão. E aí vocês têm que saber como é a expressão, né? A expressão é a seguinte: a variância estimada de beta estimado, tá? Do estimador dos betas, que é o beta chapéu, é igual ao S2, que é o estimador da variância dos erros, não esqueça isso. Quem é a variância dos erros? É o sigma ao quadrado, tá? Vezes x' a menos 1. O que é interessante aqui? O interessante é o seguinte: a gente acabou de calcular a matriz x' a menos 1, que é essa matriz aqui em cima. Essa matriz aqui toda, tá? Sem a multiplicação, tá? Mas é ela aí, o resultado, beleza? Ou você pode também fazer pelo estimador da covariância de beta chapéu, dado que aconteceu o x, condicionado a x, que é igual a S2 também, que é o estimador da variância dos erros, vezes x' a menos 1. Qual é a diferença, Ricardo, entre elas? Nenhuma, tá? Nenhuma. A matriz de variância e covariância é a mesma. Então, tanto faz você utilizar uma ou outra. E eu vou mostrar para vocês que não precisa calcular toda a matriz, tá? Para achar a variância dos betas, no caso. Quando for um modelo simples, pessoal, ele vai pedir, por exemplo, para você estimar a variância do beta 0 chapéu e a variância do beta 1 chapéu. E aí você ou pode fazer também por essa fórmula aqui, se você fez pela linguagem matricial já, né? O estimador já fez pela linguagem matricial, facilita aí. Ou você pode fazer por somatório por isso aqui, né? Utilizando essa fórmula aqui, que não é difícil também. No princípio pode parecer difícil, mas não é, né? Variância do beta chapéu, do beta 0 chapéu, perdão, é igual ao sigma ao quadrado. Nesse caso não vai ser o sigma ao quadrado que a gente vai utilizar, porque sigma ao quadrado vocês sabem que é a variância dos erros, que é um parâmetro. A gente não trabalha com parâmetros, né? A gente trabalha com estimativas. Então vai utilizar aqui no lugar de sigma ao quadrado, vai utilizar S2, beleza? Que a gente calculou. Também mostrei para vocês como é que calcula, tá? Somatório de x ao quadrado sobre aqui. Vocês perceberem aqui, né? É a mesma coisa para todos, né? Se vocês forem perceber aqui, ó, quando a gente tem a fórmula do beta 1 chapéu, ó, isso aqui embaixo, né? N vezes o somatório de x ao quadrado menos o quadrado do somatório de x, é a mesma coisa que aparece aqui embaixo. Então você só precisa decorar o que está em cima, tá? Então pro beta 0 chapéu é sigma ao quadrado, no caso a gente substitui por S2, né? Vezes o somatório de x ao quadrado. E para a variância de beta 1 chapéu vai ser o S2, que a gente vai substituir também, vezes o número de observações, e embaixo vai ser a mesma coisa, beleza? Só a nível de conhecimento aí para vocês mesmo, tá? Vocês vão ver, se vocês não viram isso aqui ainda, vocês vão ver depois que vai fazer sentido aí na cabeça de vocês, tá? Mas eu vou apagar aqui para não gerar dúvidas.
Então, bora voltar aqui para a letra D, para a gente concluir essa monitoria aqui, que já está muito longa, né? Então, vamos lá. Então, você vai utilizar um dos dois aqui, para poder fazer o cálculo, né? Como vimos anteriormente, pela variância dos erros ser uma medida populacional, ou seja, um parâmetro, né, que é o sigma ao quadrado, ele aqui, ó, precisaremos estimá-lo por S2, que é o estimador da variância dos erros. E aqui está a fórmula, tá? É a mesma fórmula que a gente viu aqui em cima, ó. Mesma fórmula, tá a mesma coisa daqui, ó. Só muda que lá eu coloquei sem essa parte mais bonitinha, né? Sem essa fotografia aí, sem esse print, né? Enfim, vamos lá então. Eu vou adiantar aqui pra gente ir muito rápido, tá? Pra gente ir mais rápido, quer dizer. Lembre-se, né? O que é esse lembre-se aqui? Esse lembre-se aqui é pra gente lembrar do que a gente achou, né? A gente achou aqui o que, né? Beta 0 chapéu, beta 1 chapéu e beta 2 chapéu. E aí os valores deles aqui na nossa reta de regressão, tá? Então x1 é a taxa de juros e x2 é o nosso setor. Lembrem-se disso, tá? Vou até colocar em amarelo aqui, ó. Pronto. Coloca essa parte também, beleza? Lembrem-se disso aí. Fiquem atentos, né? Quando vocês forem calcular ali o somatório dos erros ao quadrado, beleza? Portanto, ficaremos com n igual a 5, o número de observações não vai mudar. O que muda é a quantidade de parâmetros. Que agora, em vez de ter somente beta 0 e beta 1 chapéu, né? Ambos chapéu, né? Você vai ter o beta 2 chapéu também, beleza? Então, agora vão ser 3 parâmetros. E aí, a fórmula é a mesma, pessoal, para você fazer, né? Você pega lá, só muda que vai ter mais um carinha agora, né? Ó, E5, quem é E5, né? Vamos ver aqui em cima, ó. E5 vai ser... E5 é a taxa de juros, né? Não, perdão. E5 vai ser 20,65, que é o Y, tá? Beleza? É que eu tinha visto a cor errada. E aí, menos, né? Menos essa coisinha aqui em cima, ó. 64,87 menos 3,71 vezes D5. Quem é D5? D5 vai ser o 8 lá em cima, ó, taxa de juros, beleza? Menos 1,75. Quem é esse menos 1,75? É o beta 2 chapéu. Vezes quem? Vezes E89. Onde é que está o E89? Não vai estar lá em cima não, porque eu coloquei aqui embaixo. Pronto, aqui embaixo. Ó. Eu peguei daqui, né? Vai ficar 1, 0, 1, 1, 0, né? Porque financeiro é igual a 1, commodity é igual a 0. Já expliquei isso para vocês, acredito que deu para entender, beleza? Então, faz isso aqui para todo mundo. E você vai chegar aqui, depois eleva ao quadrado, obviamente, né? Chega nesse somatório aqui. Depois que chega no somatório, você divide pelo grau de liberdade, é 5 menos 3, vai dar igual a 2, denominador. E você chega no estimador dos erros de 160, né? Agora, em posse do S2 e da matriz inversa x' x a menos 1, que a gente já viu lá, já encontramos na letra C, vamos calcular a variância estimada dos estimadores. E aí, para fazer isso aqui, pode parecer um pouco difícil, mas não é, fiquem tranquilos, né? Você vai pegar, ó, a variância de beta, o estimador da variância dos beta chapéus, né? Vai ser igual a quem? Vai ser igual a 160. Quem é esse 160? É esse carinha aqui, ó, o S2, lembra lá dele, né? Vezes quem? Vezes a matriz x' x menos 1, que é essa daqui que a gente já viu lá em cima também, tá? E aí você só vai fazer essa multiplicação. Então coloca esse carinha, faz esse carinha vezes 1, né? Vai ficar esses carinhas aqui. Aí você pode, né, dividir 160 por 1124, beleza? Que é o determinante. E aí você encontra esse valor aqui. Depois você multiplica por cada um desses carinhas, se você quiser, tá? Lembra o seguinte, né? O macete aqui é que as variâncias, elas estão nas diagonais, beleza? Então, essas aqui, ó, são as variâncias. Se vocês forem na apostila do professor e pegarem a matriz de variância com variância, vocês vão ver que as variâncias estão aqui, ó, nas diagonais. Então, isso aqui. Quem é essa variância aqui? É a variância de beta 0 chapéu. Quem é essa outra variância aqui? É a variância de beta 1 chapéu. E quem é essa outra variância aqui? É a variância de beta 2 chapéu. Se tivesse mais um, seria aqui, ó. Então, sempre na diagonal, beleza? Aqui vão ser sempre os valores das covariâncias, tá? Então, não precisa calcular porque ele só pede variância. Então, você pode pular e já fazer só a diagonal aqui que você vai achar, ó. Então, a variância aqui dos betas, né? O estimador da variância dos betas vai ser, ó, beta 0, beta 1, beta 2, beleza? Então, perceba que para achar a variância só precisamos encontrar os valores da diagonal, uma vez que os demais são covariâncias. Veja só, eu até coloquei aqui embaixo, ó, bem explicativo, ó. As covariâncias estão aqui, né, nessas partes e as variâncias estão sempre nas diagonais, beleza? Então, pessoal, é isso, né? Já estou um pouco cansado até de ter falado muito. Espero que vocês tenham gostado da monitoria, espero que tenha sido bem útil para vocês, né? Para vocês fazerem aí a segunda lista. Qualquer dúvida, manda lá pra gente, não tem estresse, tá? A gente tem afazeres também, mas quando der a gente responde ali sem nenhuma burocracia, beleza? Então é isso aí, até a próxima monitoria e bons estudos aí para vocês. Eu vou disponibilizar essa resolução em PDF para vocês também, então podem ficar tranquilos quanto a isso, beleza? Então é isso, até mais, valeu, valeu!